Não, a gente dá as notícias principais e agora a gente vai falar sobre o assunto que você puxou aqui brilhantemente, que é sobre a guerra. E quem tem as informações também da parte dos aviões é o Fernandão, que está com a gente, Delari. Podemos chamar? Ó, Fernandão. Uma salva de palmas para Fernandão, que está aqui com a gente. Fala, Fernandão. Está na Alemanha. Você está na Alemanha, Fernandão? Beleza, só que não está sem áudio. Liga o microfone, Fernandão. Microfone, alô, alô, teste. Agora sim. Agora okay. Foi. Você está na Alemanha? Então, eu tô na Alemanha, estou em Berlim. Na verdade, estou já a caminho para o aeroporto. Hoje eu volto para Paris, amanhã eu volto para o Brasil. Estou em trânsito. Muito bem. A gente gostaria de saber se tem alguma atualização daquele acidente que nós tivemos aí, não é, na Índia, né? E foi algo algo que apareceu a guerra e tal, e pouco se falou isso. Tem alguma atualização desse terrível acidente, ô Fernando? Não, Emílio, por enquanto não. O que se sabe são as imagens que foram publicadas dos vídeos, né? Que o avião perdeu aquela altura poucos segundos depois da decolagem, e agora está todo o processo de investigação correndo, então são muitas variáveis. Já rolou na internet aí de tudo quanto é tipo de suposição, mas nada realmente que seja oficial, que seja ou que tenha um embasamento técnico em cima de uma investigação. Então é a mesma coisa, né, que eu sempre digo quando tem acidentes, a gente tem que aguardar, porque a gente só tem realmente informações de 2 vídeos que foram publicados, um de alguém que gravou ali, o outro de câmera de segurança, e uma informação bem rasa de aplicativo de rastreio do avião, porque quando o avião está decolando, esses aplicativos, né, que a gente fica olhando os aviões voando, no solo ele ainda não é muito preciso, né, então ele tem bastante variação. Então não dá para a gente levar isso em consideração nesse momento. E os vídeos também ainda são muita pouca informação, né, para realmente a gente ter alguma resposta. Aquela testemunha, né, o único que sobreviveu, ele disse que ele ouviu um barulho, né? Isso ajuda na investigação? Já pode ter uma ideia do que aconteceu? Olha, em termos de barulho, em um dos vídeos que foi publicado, dá para escutar um equipamento do avião chamado RAT. RAT é R-A-P, é um sistema de captação de vento para fazer funcionar o sistema elétrico. Isso é bem perceptível nesse vídeo aí que está mostrando, inclusive. Né, foi publicado aí esse vídeo em uma definição melhor e dá para ouvir esse barulho bem característico. E a RAT, ela só funciona quando o avião passa por algum tipo de problema elétrico, alguma coisa desse tipo. Então, é só o que tem de informação. Agora, que é o que tem no vídeo mesmo, né? Inclusive, o trem de pouso do avião não foi recolhido, né? Dá para ver ele entrando nessa descendente, o trem de pouso baixado após um momento que o trem de pouso já deveria ter sido recolhido, né? Então, não dá para entender o porquê que isso aconteceu, mas eu acredito que o sobrevivente possa fazer parte dessa investigação, porque é uma peça fundamental para entender um pouco o que aconteceu em termos de barulhos, de situação ali que ele vivenciou, né? Por um milagre ele conseguiu sair daquele avião vivo, né? Boa, Fernandão. Aliás, falando nesse assunto, o que viralizou muito é a poltrona, que é a 11A que ele sobreviveu. Sim. E essa é uma pergunta recorrente, né? Qual é a poltrona mais segura de um avião se tiver um acidente, se é que ela existe? É ejetável. Existe? É muito difícil a gente falar que existe uma poltrona mais segura, porque cada acidente é diferente do outro, né? São casos muito particulares. Então, depende muito da maneira que o avião se impacta com o solo ou, né, que ele sofra danos. No caso, ele estava numa poltrona do lado da saída de emergência, mas existem outras 7 poltronas do lado de saída de emergência nesse avião, porque só ele conseguiu se salvar, né? Então, é muito difícil. Muita gente fala que a parte de trás do avião é mais segura, mas isso é muito relativo. Existem alguns estudos que trazem essas estatísticas, mas eu considero isso mais... números assim, existe essa estatística, mas como cada acidente é particular, né, tem a sua própria característica, é muito difícil a gente dizer que uma poltrona A, uma poltrona B vai ser uma mais segura que a outra. Não tem muito isso, não. Tanto é que se a gente olhar aquele acidente não, né, aquele Embraer no Azerbaijão ano passado, que foi atingido por um míssil, né, a cauda do avião ficou intacta e as pessoas que estavam na cauda, na parte de trás, sobreviveram. Mas existem outras situações também que as pessoas da frente sobreviveram. No caso desse sobrevivente do Air India, ele estava na 11A, então ele estava bem mais para frente. Então você vê que não tem muito essa relação, né? Depende muito do tipo do acidente.
Boa, estamos de volta aqui com o Fernandão. Emiliano, a gente está abordando aqui alguns assuntos da aviação que ele manja muito. Agora eu queria saber da guerra, porque teve essa operação Midnight Hammer, bonito nome lá dos Estados Unidos, que teve as armas nucleares lá do Irã, e todo mundo ficou impressionado com os aviões. Que aviões são esses e como é que funciona, né? Toda essa tecnologia que você sabe muito bem. Sim, esse é o famoso Northrop B-2 Spirit, que é considerado o avião mais caro do mundo. Cada unidade desse avião aí custa mais de 2,1 bilhões de dólares. Bilhões com B. Então, isso acontece por conta do programa de construção desse avião, que foi caríssimo, e a quantidade de unidades de aviões que foram entregues. Foram 21 unidades do B-2. Então, pega o valor total do programa de construção e divide pelas unidades, daí 2,1 bilhões de dólares, o avião mais caro do mundo. Esse avião está chamando bastante atenção hoje, né, por conta do ataque que aconteceu ali no Irã, mas ele não é novo. Esse avião ele é da década de 80. Ele é altíssima tecnologia, a última tecnologia que existia naquela época, né, muito mais avançado do que se existia no meio civil, mas ele foi desenvolvido ainda durante a Guerra Fria, nos anos 80. Ele fez o primeiro voo em 1989 e entrou de fato em operação nos Estados Unidos, na Força Aérea Americana, em 1997. E ele é um avião que a gente chama de avião invisível, né, que é o furtivo, ou avião stealth. E ele é projetado para ter uma característica de ser o menos perceptível ao radar inimigo possível. Ele não é 100% invisível, não existe nenhuma máquina voadora feita pelo homem que seja totalmente invisível. Mas para você ter uma ideia o que é essa furtividade, esse avião aí na tela de um radar, esse avião ele tem mais de 58 metros de envergadura, de ponta de asa, né, de ponta a ponta. Então ele é grande. Só que na tela de um radar, ele vai aparecer ali um pouco maior do que o tamanho de uma abelha. Então essa é a característica furtiva dele. E ele tem esse formato de asa voadora, né, que parece uma nave alienígena, justamente porque esse desenho de avião ele permite uma furtividade maior. Então, ele não tem nenhum estabilizador horizontal, ele não tem nenhuma superfície reta para cima, porque qualquer superfície reta, como um leme do avião, por exemplo, o radar pode identificar isso mais facilmente. Então, quanto mais você elimina essas superfícies verticais, melhor. Só que um projeto de uma asa voadora, ela é muito complexa, né? Esse avião ele só pôde chegar ao ponto de ser operável a partir do incremento de tecnologias que surgiram no final dos anos 70 e início dos anos 80, que é um auxílio à pilotagem do piloto chamado fly-by-wire, ou seja, o piloto ele não controla 100% manualmente o avião, porque uma asa voadora ela é muito instável, justamente pelo fato de não ter um leme de direção, um estabilizador vertical, que a gente chama, né? Isso é muito importante para os aviões. Então, a partir do momento que você tira o estabilizador vertical, ela se torna uma aeronave extremamente instável. Então, só foi possível realmente avançar com esse projeto por conta de introdução de tecnologias digitais, né, que ele coloca ali já a partir dos anos 80. Então, é um avião muito, muito avançado mesmo. É uma traquitana, né? É só uma traquitana. Não é? Bastante, viu? Não é uma traquitana? Porque o piloto, ele não consegue, se der um bizil ali, ó, é tudo computador, né? Ele tem um sistema fly-by-wire, ele ainda não é um avião totalmente pilotado por computador, como as novas versões que estão chegando. Esse é o B-2 Spirit, né? Tá já em desenvolvimento nos Estados Unidos o B-22 Raider, que é a próxima geração de bombardeiros americanos. Então, esse daí já vai ser um bombardeiro de 6ª geração, que aí sim vai ser totalmente controlado por computador, pode ser voado remotamente, com inteligência artificial, aí já é outra pegada. Então, a ideia é que esse avião seja substituído aí na próxima década, talvez. Mas ele tem um sistema de pilotagem como os aviões comerciais atuais e outros sistemas militares também, né? Então quer dizer... já existe uma tecnologia superior a esse avião aí? Já está em desenvolvimento nos Estados Unidos. O substituto dele é um pouco menor, né? Ele não é tão grande que nem o B-2, e isso eu estou falando de bombardeiro, né? Mas também tem os caças furtivos, que tem já aviões com tecnologias mais atuais, como o F-22, o F-35, agora novos caças
de sexta geração também. Esse daí eu acho que é um B-22, né? O B-22 Raider que está aparecendo aí. E ele tem uma característica interessante também, esse avião, o B-2, né, que participou dessa missão, ele faz muitas apresentações em shows aéreos nos Estados Unidos, né, em dias especiais nos Estados Unidos. Só que ele, nas pontas das asas desse avião, ele tem um sistema de freio aerodinâmico e quando ele abre, né, ele faz assim, ele já diminui drasticamente a furtividade. Tá vendo? Na pontinha da asa ali em cima, ó, tá um pouquinho aberto. Uhum. Isso é proposital. Isso é proposital justamente para que quando eles fazem um voo de demonstração ou eles fazem uma coisa mostrando realmente que o avião está voando ali, eles não querem que ninguém tenha a capacidade de reconhecer como que esse avião é visível no radar quando ele está em missão de forma totalmente invisível. Por isso que essas aletas laterais ali das asas, elas abrem para quebrar um pouco essa furtividade e ele não ficar invisível, né, quando ele não está em missão. Então tem uma série de protocolos aí que eles usam desse avião. É um avião realmente incrível, uma coisa assim muito, muito além, né, Imagina, estamos falando aí de mais de 40 anos de projeto já. É impressionante, é impressionante. Agora, o curioso, né, é que os Estados Unidos, nessa operação, eles mandaram alguns aviões para Guam, né, e esses aí provavelmente mandaram com informações, né? Com aquele, como é que chama quando você manda informação para o satélite? O transponder, sim, né? O transponder ele não é por satélite, ele é por radar, né? Então ele tem o transponder, ele é um código que o avião ele emite para o radar com as suas informações, né? Então isso no meio militar é um pouco diferente, justamente porque esse avião, o objetivo dele é não ser identificável no radar, né? Então ele não vai ter um código transponder disponível para que qualquer radar de qualquer lugar do mundo consiga ver. Tanto é que ele decolou lá dos Estados Unidos, ele cruzou todo o Atlântico, cruzou todo o norte da África, Europa, ali até chegar no Irã. Foram 17 horas de voo até chegar ali na área da operação do lançamento da bomba, e ali ele não foi identificado, né? Então ele foi totalmente invisível até chegar no seu objetivo. Só que tem ele foi, soltou a bomba e voltou para os Estados Unidos. Voltou. Agora, outra curiosidade, qual é a tripulação desse avião? Esse avião ele é operado por 2 pilotos, mas obviamente numa operação como essa vão mais tripulantes, até pelo tempo, né, de trabalho ali. A gente está falando em quase 40 horas, né, 17 para ir, 17 para voltar, vai 34, 35 horas de voo ali. Então precisa uma tripulação maior, né? Eu não sei exatamente nessa operação quantos foram, mas uma operação como essa pode ir os 2 pilotos mais uma tripulação de reserva. Mas a operação dele mesmo, 2 tripulantes na cabine, e aí ele tem uma pequena estrutura, porque toda aquela parte de trás que você vê é para carregar bomba, né, aí nesse desenho fica claro, é para carregar armamento e combustível. Basicamente é isso, ele não é um avião de passageiro. Então os tripulantes eles ficam ali na cabinezinha na frente. Ali tem uma pequena área para descanso, tem um banheiro, tem uma área para fazer alimentos, né, micro-ondas, coisas desse tipo, para o pessoal poder trabalhar aí durante essa missão. Agora, o interessante desse avião é que ele pode voar de forma ilimitada, porque apesar de ele ter 11 mil quilômetros de autonomia, ele pode ser reabastecido em voo pelos abastecedores americanos. Então, ele pode voar para sempre. O que vai limitar o tempo de operação é a tripulação mesmo, é quanto que as pessoas que estão lá operando esse avião podem realmente estar dentro dele voando, porque tem um limite de pessoas, não dá para levar 10 pessoas da tripulação, porque não cabe, né? Então... mas assim, nessa missão de ida e volta do Irã para fazer a Midnight Hammer, né? Isso. Foi reabastecido em voo algumas vezes esse avião para poder ir e voltar sem precisar pousar em lugar nenhum. Boa. Queria agradecer você. E como é que está o seu projeto lá? O projeto lá da doação dos órgãos lá, se você... Transplantar. Isso. Tá indo muito bem, nós já passamos de 40 voos transportando órgãos. Em breve a gente vai postar um vídeo também que eu fiz mostrando toda a etapa, né? Mas cada vez mais a gente está recebendo interessados em entrarem no projeto, em doar as suas aeronaves. Está ganhando corpo, o projeto está atraindo tanto pessoas que querem estar na parte de doação das aeronaves, mas também pessoas que querem ajudar em outras pontas, né? Que são muito importantes. Então está crescendo muito e
falar dele aí no Pânico aquela vez foi essencial pra gente. Quero agradecer mais uma vez aí pra vocês pela oportunidade. E você conta com o programa aqui, quando você voltar aqui, para mostrar esse vídeo e para mostrar esse projeto que é muito bacana e ajuda muita gente. Vocês têm mais perguntas a respeito? Eu tenho uma pergunta também de drone, porque a gente viu uma mudança, né, nas guerras agora, principalmente Ucrânia e Rússia, usaram muitos drones, né? E tem uma tecnologia também cada vez mais avançadas com os drones. O que você tem para falar de drone pra gente, Fernandão? Hoje essa tecnologia envolvendo drone e inteligência artificial na aviação militar está crescendo demais, está ficando cada vez mais comum e cada vez menos a gente vê aquele chamado dogfight que a gente via nos filmes do Tom Cruise lá do Top Gun, né? Isso ainda acontece, ainda pode ser uma opção, mas a guerra por drones, onde o drone lança o míssil ou o próprio drone é um armamento, está ficando cada vez mais comum. Isso está sendo também implantado nos caças de próximas gerações. Ou seja, um piloto que está voando um caça, ele pode ter, já no futuro estou dizendo, né? Ele vai poder ter vários drones dentro desse avião que podem sair do avião e fazer as operações a partir do avião, onde está esse único piloto e tudo isso ser controlado de inteligência artificial. Então isso é uma aplicação mais do futuro, mas atualmente a guerra de drones ela está muito presente. É muito mais barato um drone, não tem uma vida humana a bordo, então qualquer destruição vão ser perdas materiais, evidentemente, mas com uma fração do custo de um avião. Por exemplo, um bombardeiro de 2,1 bilhões de dólares é um custo altíssimo para perder, fora que tem vários militares dentro, né? Então, dependendo do tamanho da missão, do tamanho da bomba, daquilo que for lançado em algum lugar, os drones acabam fazendo esse trabalho e acaba sendo também uma tendência. Tem muito mais drones atualmente operando nessas guerras do que aviões, caças militares. Você viu que fecharam aqui o aeroporto aqui? Você viu aqui aqui em Cumbica. Sim, Guarulhos. Mais de uma vez já foi. Não, fecharam agora. Mas não é de drone também. Mas não é a primeira vez. É drone também, né? Pô, mas isso é proibido. É um absurdo. Isso é proibido. Você não pode chegar a uma distância aí de, em média, 4 quilômetros do aeroporto, dependendo da altura que você está voando esse drone, mas você não pode chegar perto de um aeroporto. Isso é proibido, isso é crime. Então, alguém que for pego pilotando um drone perto de um aeroporto pode ser preso, pode pagar multa, enfim. Fora que você causa um transtorno enorme, mas se for só o transtorno, tudo bem, mas você oferece risco à segurança de voo, né? Você pode fazer com que o drone seja sugado por um motor de avião, bata na fuselagem, cause danos. Então é um problema seríssimo ter drones aí em volta de aeroportos. Os próprios sistemas dos drones sérios não permitem que você voe próximo do aeroporto. Mas tem gente que burla isso, né? Consegue hackear esse sistema e voar. Mas lembrando que isso é proibido, não pode fazer. O drone, me parece que o primeiro drone para civil foi no Katrina, né? Foi lá quando teve o furacão Katrina. Não sei. Eu não acho sei que foi dizer isso. Exatamente. Eu acho que foi eles utilizaram o Katrina. Oi, pode falar. Não, eu lembro que os drones começaram a ficar muito populares a partir de 2013, quando a fabricante chinesa lançou aquele que foi o divisor de águas ali, que popularizou bastante. Já existiam drones, isso eu estou falando de drones amadores, né? Já existiam antes e aí, a partir de 2013, popularizou bastante. Agora, no meio militar, isso já existe há bastante tempo, são tanto remotamente controlados, quanto, isso daí é um drone de asa fixa, né? Ele não é um drone de hélice, ele lembra mais um avião do que um drone desses caseiros que a gente conhece. Mas no meio militar eles já são usados há bastante tempo, eles podem ser pilotados tanto remotamente quanto pode ter um sistema já de inteligência artificial que faça toda a missão de forma completamente autônoma. Muito bem, esse foi o Fernando diretamente de Berlim, obrigado por você ter atendido a gente aí. Agora Imagina, sempre um prazer. Boa, obrigado aí pelo papo, pela conversa aqui com a gente. Tá aí na rede social, você pode seguir aí o Fernando. Obrigado, Fernando.